continuar na nossa série de mensagens, porque estamos caminhando em Cristo. E como hoje é Dia dos Pais, justamente o ponto da mensagem, vou conciliar com a data, Dia dos Pais, fazer algumas abordagens a respeito disso, tão importantes como o jogral nos trouxe à memória. Também o Provérbios 22 nos trouxe à memória que nós estamos ensinando as crianças no caminho que devem andar. Salmo 127 é um salmo de Salomão, chamado Cântico de Degraus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Caminhando em Cristo, aperfeiçoando a família na segurança que vem de Deus. O versículo 3 é interessante. Digo, primeiramente o 2, na King James atualizada traduz assim em português: os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. E quanto o verso 3... quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Então, ser pai é um presente de Deus. Ser pai é um presente, ter filhos são um presente que nós recebemos de Deus. E como nós caminhamos em Cristo, então, quando somos pais, vamos ver isso nessa mensagem, procurando exercitar cada dia e aperfeiçoar a família, numa segurança que só o Senhor Deus pode proporcionar. Porque diz o salmista, diz Salomão, esse é o salmo de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que é vão, é inútil trabalhar tanto, tão obstinado, que dorme até pouco. É vão se não tiver o Senhor abençoando. E que Deus abençoa o trabalho dos seus servos, mesmo quando eles estão dormindo. Olha, irmãos, isso é uma promessa maravilhosa. A gente pode dormir, não precisa trabalhar exageradamente, não. Pode dormir, que Deus está trabalhando por você, mesmo quando você está dormindo, se você está servindo ao Senhor. Por isso que o nosso alvo é Deus sempre. O nosso caminho é sempre Jesus. Nós estamos caminhando em Cristo. E a nossa força sempre vem de Deus, sempre vem do Espírito Santo, que está nos conduzindo e nos aperfeiçoando em nossa confissão, nesse nosso crer, em nosso fazer o bem, amar o Senhor, demonstrar isso através da nossa fidelidade, obedecendo a sua vontade, como expressou o louvor hoje, e as orações. Lembrando aquele Salmo 25 que outro dia fiz menção, não é? Verso 12, quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Isso é, o segredo do Senhor vem sobre os teus filhos, sobre aqueles que o temem. Então, estamos nesse passo a passo espiritual, como caminhar em Cristo. O primeiro ponto a gente viu buscando a comunhão com outros irmãos. Segundo, ler a Bíblia de vez em quando. Ler a Bíblia todos os dias, diariamente. Depois tivemos comunicar-se com Deus em oração, também todos os dias. Não viver um dia sequer sem falar com Deus. E domingo passado, estamos fortalecendo a fé, participando dos cultos e dos estudos bíblicos. Não faltando, valorizando todos os cultos em que o povo de Deus está reunido. Lembrando que Tozer disse que Deus nos fez a sua imagem e nos criou para adorá-lo, dia e noite, para nós tocarmos a harpa da adoração. Essa é a grande felicidade do crente, do Salmo 127, que está andando com Deus, e Deus é maior do que qualquer coisa, qualquer experiência desta vida, neste mundo.
Então nós estamos nesse passo a passo espiritual. Então hoje, quinto lugar, praticando o perdão e a humildade. Isso tem muito a ver com pais e filhos. Praticar perdão e humildade. Colossenses capítulo 3, diz no capítulo 3 de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós estamos vivendo essa vida de caminhar em Cristo, porque Jesus um dia veio para nos salvar. E Ele nos trouxe o perdão de Deus o Pai. Nosso Deus é nosso Pai. Ele nos deu o seu perdão. Ele nos ensinou o que é humildade através da morte e da vinda de Jesus a este mundo. Deus se esvaziou da sua glória e se fez homem, habitou entre nós para ensinar o que é humildade. Por isso, quando Jesus fez o maior apelo do seu ministério, mais conhecido e mais anunciado no mundo inteiro, Ele fala sobre humildade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim nós temos procurado também receber essa nova mentalidade que Cristo veio nos trazer. E por isso o perdão faz parte desse capítulo 3 de Colossenses. Ele no versículo 13 fala que nós devemos perdoar uns aos outros, e suportar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. Perdoe os outros como Deus o perdoou. Nós devemos perdoar os outros como Deus nos perdoou. E essa é uma lição que, como pai, eu aprendi também no relacionamento com filhos. E eu lembro, às vezes, a Vilma chegou para mim e falou assim: você foi muito duro. Eu depois parar e voltar atrás, ir lá falar com um dos filhos e pedir perdão, me perdoe, eu exagerei. Porque às vezes a gente exagera, ou numa palavra, ou numa disciplina. E quando nós como pais pecamos, nós precisamos reconhecer também a necessidade do perdão. E nós devemos pedir perdão e devemos receber perdão, porque Deus nos perdoou. Não existe super pai, aquele que nunca erra, aquele que é um Deus. Não existe. Todos nós somos falhos. E na nossa humildade reconhecemos a necessidade do perdão, porque nós reconhecemos a necessidade do perdão de Deus. E assim como Deus nos perdoou, nós queremos exercitar também o perdão, mesmo sendo o pai, o herói do filho, o herói da filha, o senhor da casa. E olha, perdoe também aquela pessoa que nunca teve a capacidade de lhe pedir perdão. Algumas pessoas carregam uma mágoa no coração, esperando a vida inteira que a pessoa venha lhe pedir perdão. Não faça isso mais. Se você tem esse problema, perdoe quem lhe magoou e não teve capacidade de chegar a você e pedir perdão. Não carregue essa culpa, essa mágoa, essa amargura. Ela destrói, ela é um câncer nos ossos, ela traz doença e até morte. Jesus nos ensina a perdoar. Jesus perdoou aqueles que não pediram perdão para Ele lá na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Ele nosso ensino de como nós devemos buscar. E se a gente sair por aí perguntando quem que é Deus, tem uma música antiga que fala assim: eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, né? Quantos jovens cantaram essa música? Se a gente for ver hoje, onde é que estão aqueles jovens cantarem eu quero Deus, vê que muitos estão fora da igreja hoje em dia, né? Muitos. Se a gente sair por aí perguntando quem que é Deus, todo mundo quer Deus. Mas como disse alguém, um anônimo, procurei a autoria, não achei, disse assim: as pessoas até querem Deus, mas do seu jeito, sem compromisso, sem renúncia, sem ligação com o corpo que é a igreja. Aí não tem jeito, não tem como. Então muitas vezes a gente quer viver uma vida que agrada a Deus, a gente não tem ligação com Deus. O perdão, a falta de perdão corta a ligação com Deus. Então nós precisamos de exercer perdão, exercitar perdão, né? A comunhão com a igreja nos ajuda nisso. A igreja não salva mesmo. Batismo não salva mesmo.
Mas toda pessoa que é um salvo, uma pessoa salva por Cristo, ela não consegue viver sem vir à reunião da igreja para adorar a Deus. Isso é uma marca do cristão. Fiz uma vez uma série de estudos sobre 1 João, qualquer dia desses vamos recapitular. Aqui eu preguei na época que era congregação, antes de ser igreja. Versículo por versículo em 1 João. Mas como João fala muito sobre isso, sobre como realmente ser igreja, como realmente são as características de um filho de Deus. E uma das características de um filho de Deus é que ele não consegue ficar a semana sem vir à casa do Senhor para adorar com os salvos, adorar o seu Criador, adorar a Deus. Então, praticar o perdão e a humildade é parte da nova mentalidade que o crente tem. É uma mensalidade, né? Todo mês a gente está fazendo isso. A gente vai renovando isso, é uma nova mente que nós recebemos. Paulo fala em Colossenses 3 sobre isso. Quando ele fala, no verso 2, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Ele está falando de uma nova mentalidade que nós recebemos, e essa mentalidade vem de Jesus Cristo. Então, o Senhor nos lembra, através do apóstolo Paulo, sobre perdão, nas palavras mesmo de Jesus, em Mateus 4, né? Jesus começou a pregar no início do seu ministério, logo no comecinho, logo na primeira mensagem, primeira coisa que ele disse, arrependei-vos. Arrependei-vos porque o reino de Deus já chegou. Sempre que Jesus começou a pregar, ele começava falando sobre arrependimento, sobre o reino de Deus que chegou. É preciso que haja arrependimento. Deus sempre nos lembra da importância do arrependimento. A importância do arrependimento. Não é apenas tristeza. Não é apenas emoção ou sentimento, é uma mudança de mente, faz com que nosso pensamento mude. Quando há uma sincera tristeza por causa do pecado, a mudança acontece aqui. Nós abandonamos e temos uma nova direção, um novo pensamento, porque agora somos ressuscitados com Cristo, diz Paulo, e agora nós pensamos nas coisas que são do alto, que são de cima. Nós não somos mais capazes de viver longe da vontade de Deus com a mentalidade humana. Vamos ver como o mundo odeia a gente, por causa da diferente mentalidade. Como o mundo odeia os crentes. Como o mundo persegue os crentes. Para quem assistiu, eu não assisti, mas eu li as reportagens da Olimpíada, logo no começo foi uma blasfêmia, uma injúria contra os cristãos, só contra os cristãos. Focar os cristãos, porque o único povo no mundo que tem uma mentalidade diferente do mundo são os cristãos, por causa que temos a mente de Cristo. Mas eu achei bonito, estava vendo hoje, até meu celular ficou ali porque estava no começo do culto gravando, eu tinha feito um print, o Milton Neves compartilhou no Twitter, agora o X, né, o X, as figurinhas que os crentes que participaram da Olimpíada, né, falaram lá na hora da vitória, versículo bíblico, falando que é Deus, né? Vários deles. Depois eu vou compartilhar no grupo da igreja, para vocês verem, para quem não viu ainda. Ficou maravilhoso aquilo. O testemunho que eles deram a respeito de Deus. Falando que foi por Deus, chegaram ali pela graça de Deus, foi Deus que os ajudou, né? Então, porque o crente tem uma nova mentalidade, mesmo no mundo assim, voltando-se contra ele, ele nunca deixa de adorar, ele nunca deixa de exaltar o seu Senhor, o seu Salvador. Mentalidade diferente. Então nós temos uma nova direção, nós temos um novo pensamento, uma nova mentalidade. Aí eu vi uma frase do Bory Bachchan, se fosse dizer em português, Woody Bauchan, né? Ele é um pregador batista, é pastor da igreja batista da família, a Graça, família lá no Texas, autor de muitos livros. Ele disse uma coisa interessante para nós pais. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Achei muito importante essa palavra. Eu já vi durante o meu ministério isso acontecer muitas vezes. Pais crentes querem o melhor para os seus filhos. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que seja engenheiro, não quer que seja professor, não quer que seja pastor.
São excelentes profissões, vocações maravilhosas, como ser professor e ser médico, mesmo que queira ser uma coisa ou outra, valorizar isso, se tiver vocação, né? Nós, quando vamos, às vezes, visitar ou consultar um médico que não tem vocação, a gente sai tão triste, só machucado, né? E sente um objeto na mão daquela pessoa que está do outro lado da mesa, quer dizer, nem olha para nós, nem examina, nem faz pergunta. Uma pessoa que está lá por profissão, por dinheiro, não ama o que faz. Então, muita gente assim, quis que o filho fosse médico, mas não tinha vocação para aquilo. Que a filha fosse médica, não tinha vocação para aquilo. Ou uma outra porção que dá dinheiro, lucro, mas não tinha vocação. Não dá certo. Não dá certo. Eu sempre incentivei meus filhos a encontrar a sua vocação. Nunca disse, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu sempre deixei escolher. A gente vai dando orientação, né? Vai dando conselho, vai abrindo os olhos, e cada um vai achando o seu caminho. E é bom que eles acham o seu caminho dentro da sua vocação. Eu lembro do meu filho, por exemplo, ele começou a fazer economia lá na Federal, em Cuiabá. Eu estou ficando velho, 50 pesos, estou precisando trocar as palavras aqui. Aí ele entrou lá, não concluiu nem o primeiro semestre de economia. Saiu, falou que não gosto daquilo lá, não é para mim não. Depois veio aqui para, a gente mudou aqui para Rondônia, ele foi fazer informática na Federal aqui também. Se ele conseguia nas federais e tal. Aí chegou lá, o professor trouxe uma placa-mãe de computador, colocou na mesa e perguntou para os alunos, o que é isso aqui? Ele já entendia informática, já sabia de computação. Ele ouviu cada asneira, a gente falando que era uma coisa, falando tudo que não tinha nada a ver com placa-mãe de computador. Ele falou, eu não vou fazer esse curso. Não era a vocação dele, né? Aí foi embora. Aí depois finalmente fez educação física, se achou na educação física, depois abriu os olhos para a carreira militar, entrou para a academia, e naquele ano a academia de oficiais era concorrido tanto como para médico aqui no Mato Grosso. Ele conseguiu entrar. E está feliz, é o que ele gosta. Eu nunca pensei, nem queria que meu filho fosse da Polícia Militar. Está lá, agora capitão já. Depois descobri que tem muitos crentes na Polícia Militar. Oficiais, conheci coronéis, né? Um que é pastor, ficou muito próximo meu. E um dia ele falou para mim assim, olha, seu filho vai ser uma bênção na Polícia Militar. Eu falei, estou recebendo isso como uma profecia. Uma profecia. Então a gente deixa os filhos encontrar o caminho, viu, pai? Se você tem um filho ainda pequeno, não queira forçá-lo a pegar uma escolha, uma profissão que nele não tem vocação, que não é o que Deus preparou para ele. Então ensinar no caminho que deve andar também é isso. Assim foi com a Cristiane, assim tem sido também com a Ana Júlia. Então o que o Bauri Bachan está falando é certo. Para a gente ter uma realização com o pai e mãe, primeiramente ensinar nossos filhos a honrar e obedecer a Deus. Não é tanta profissão que eles vão seguir, mas eles aprenderem a honrar e obedecer a Deus. E quero fechar com um resumo, que eu acho que fica muito bem como resumo aqui, dessa mensagem, o que é a leitura do manancial de hoje, escrita pelo Nicholas Eller. E ele falando sobre esse Salmo 127, ele diz, ter um filho é uma das maiores experiências da vida, uma descoberta de um outro amor. Não é verdade? A gente descobre um outro amor. Ser o pai. Depois, quando for bem avô, né, vai descobrir um outro amor, né? Quem é já avô aqui também. Mas ser pai é descobrir um outro amor. Parece que do dia para a noite amadurecemos grandemente. Agora pensamos em prover ao pequeno bebê, em protegê-lo, em dar boas condições ao seu desenvolvimento. Aí eu lembro daquele videozinho que a Cedinha compartilhou ontem, eu fiquei rindo comigo mesmo lá em casa, né? A gente nunca mais dorme até meio-dia. Acabou a juventude, não dorme mais tarde. Se não acordar cedo porque o filho está chamando, é porque a esposa está chamando, e vai para o trabalho, e vai prover as necessidades da família, e corre aqui, quer ir lá, está carregando a casa nas costas, e às vezes as crianças estão falando, ei, mas cadê o pai? E não sabe qual é a luta e o trabalho que é, né, de levar essas boas condições. Depois ele fala, empolgamos-nos com cada pequeno sorriso. Eu fico olhando ali, né? A gente relembra da gente o empolgamento pelo primeiro sorriso, os sorrisos, né? Orgulhando-se, corremos ao lado dos primeiros passos, orgulhamos-nos das vitórias por ele atingidas na vida. Filhos são herança do Senhor. Eles nos fazem incrivelmente felizes. Ensinam-nos a vencer o cansaço,
a perdoar e amar, olha o perdão, mesmo com seus erros. Aproximam-nos do amor paternal de nosso Deus. Isso também experimentamos na paternidade. Mas os filhos na mão do crente precisam ser direcionados como flecha para o alvo. Não existirá alegria maior na vida que ver um filho no caminho de Jesus. Essa é a maior alegria. A gente vê eles dando os primeiros passos, eu lembro os primeiros passos dos filhos, você lembra dos seus filhos os primeiros passos, que alegria. Mas maior alegria para o crente, para o pai, é quando eles começam a dar os seus passos no caminho de Jesus. Que alegria! Saber que eles estão seguindo a Jesus. Melhor do que isso, vê-los levantar a mão em rendição a Cristo, descendo às águas do batismo, dando palavras de louvor ao Senhor no culto, na igreja, na adoração. Isso é a alegria verdadeira ao coração de um pai. Então, ele diz, terminando, de nada adiantará a boa saúde, as notas exemplares, o bom emprego e a família grande, se no final não estivermos juntos no lar celestial pela eternidade. Então, devemos como pais trabalhar para isso, para que até quando envelhecer, nossos filhos não venham se desviar do caminho do Senhor. Sim, contando com o Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, nosso trabalho será vão. Mas orando, tudo isso que temos visto e aprendido, nesse caminhar em Cristo, nós vamos ter as bênçãos do Senhor, dando exemplo, vindo aos cultos, participando dos estudos bíblicos. Então, a nossa missão de apresentar a Cristo aos nossos filhos, aos nossos netos, será bem cumprida. E estaremos lançando as flechas bem no alvo para a glória de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.